Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Encontro e-Líderes. Esse mês a gente vai falar sobre gerações, sobre as diferenças geracionais. Para quem não me conhece ainda, vou me apresentar. Eu sou a Paula Coscarelli, sou especialista em desenvolvimento de líderes, com foco no futuro da liderança e futuro do trabalho. Eu fundei a WeLeaders formalmente há 1 ano e meio, mas ela já existe desde 2018. Eu trabalho com RH já há uns 15 anos, sendo que nos últimos anos como BP de RH, estando bem pertinho dos líderes de vários níveis, desde supervisão, coordenação, tech leader, até country manager. As duas últimas empresas foram de tecnologia, eu trabalhei na Wipro Tecnologia e na Softplan em Florianópolis. A Wipro foi em Curitiba e São Paulo. E acompanhando bem de pertinho os líderes e suas equipes, eu tive a oportunidade de mentorá-los e orientá-los com relação a seu próprio desenvolvimento e carreira. Eu me formei, né, pelo Mackenzie em processamento de dados faz bastante tempo, trabalhei como secretária executiva, mas quando eu migrei para o RH, foi que eu fui me especializar em assuntos de liderança e comportamento humano. E aí eu fiz cursos, certificações, pós-graduação, e enfim. Mas o que eu tenho para contar para vocês é que tudo isso eu consegui aplicar na prática, né, atendendo todos esses líderes diariamente, tudo aquilo que eu aprendia na teoria. Então tive um grande laboratório vivo e fui testando o que dava certo para um, o que dava certo para outro. Eu ouvia alguma coisa e falava, nossa, isso aqui o tal líder tem que ouvir, essa técnica vai funcionar em tal equipe. E aí fui juntando, né, esse arsenal de ferramentas e técnicas, sabendo o que dá certo, o que não dá certo, conforme o perfil de líder e o perfil de equipe. E foi por isso que eu fundei a WeLeaders, tá? Porque os líderes que eu atendi falaram, faz mentoria para mim, faz por fora. Vou indicar um amigo, vou indicar uma pessoa. E aí eu comecei a fazer, né, as primeiras turmas ali só com amigos, pessoas conhecidas, que indicaram outras, e o negócio foi crescendo. Desde 2023, há pouco mais de um ano, que eu também sou uma consultora parceira da GPTW. Eu sempre tive o sonho de trabalhar na GPTW, não consegui como funcionária CLT, né, mas agora eu sou uma consultora parceira, passei pelo treinamento deles. Isso quer dizer que eu posso vender a pesquisa, né, a jornada de certificação das melhores empresas para se trabalhar, mas também outros produtos que eles têm no portfólio aí da Great People, tá? E trabalhar no desenvolvimento de líderes e com as melhores empresas, eu acho que tem tudo a ver, porque para a gente ter as melhores empresas para trabalhar, a gente precisa ter os melhores líderes, né? A gente sabe que as pessoas saem das empresas, problemas de comunicação, problemas de engajamento, problemas de diversidade, eles acontecem no dia a dia das empresas, muito provavelmente por conta dos líderes, né, que foram mal capacitados para lidar com todo esse tipo de situação, né? Foram mal preparados, mal formados, ou às vezes nem foram capacitados, né? Foram jogados lá como líder. Então, a gente transformando os líderes em melhores pessoas, a gente vai ter também melhores empresas para trabalhar. Então, eu entendo que faz todo sentido trabalhar com as duas coisas, tá? E mais recentemente também eu fui convidada para ser coautora desse livro, o DNA de Liderança. Eu escrevi um capítulo, né, Liderança na Era Digital, foi uma experiência, assim, bastante diferente. Então, eu recomendo para vocês, né, que comprem, que leiam. Quem se interessar me procura, eu passo aí o código de compra e vou deixar ali no YouTube depois o link para vocês acessarem, para se informarem mais como que é essa liderança na era digital, que não basta a gente só saber de tecnologia, inteligência artificial, mas toda essa transformação digital muda principalmente a forma como a gente se comporta, o relacionamento entre as pessoas, né? As famosas soft skills que não foram olhadas com o devido cuidado até agora, mas que agora são cada vez mais fundamentais, importantes, necessárias e requeridas pelos times e pelas empresas também, né? O mercado está pedindo, o RH da empresa que você trabalha, o RH da empresa que você vai fazer uma entrevista, né? Todos estão olhando cada vez mais como é que você se comporta e como é que você lidera essa transformação. Você está olhando para o futuro, você está olhando para as pessoas, você está pensando em inovação, como é que você está lidando com tanta mudança assim ao mesmo tempo, né? Então, você precisa, assim, dessa leitura para melhorar suas soft skills, tá? Falando em mudança de comportamento, então agora a gente fala das 5 gerações. Temos 4 trabalhando juntas ao mesmo tempo no mercado de trabalho. Essa é a primeira vez que isso acontece. Logo, logo, mais 1, 2 anos, a gente vai ter a Alfa trabalhando junto também, que vão entrar aí como menor aprendiz.
E eu postei recentemente para vocês os 6 benefícios, né? Por que que a gente precisa entender cada geração e as diferenças geracionais? Aqui, quando o líder ele entende que tem pessoas de gerações diferentes, com necessidades diferentes trabalhando, né, e faz com que elas convivam bem, ele vai ter diminuição de turnover, ele vai ter provavelmente soluções mais inovadoras, porque são cabeças diferentes pensando em realidades diferentes, vai ter menos absenteísmo, né? Então, se as pessoas são acolhidas, bem tratadas, respeitadas, cada um ali com a sua diferença de idade, né, de experiências, então esse ambiente ele fica mais inclusível, mais adaptável. Então, as pessoas não têm por que querer faltar, né, se o ambiente está legal. As pessoas começam a faltar, a procurar consulta, procurar médico, quando o ambiente não está legal, né? Então, se o líder consegue fazer esse acolhimento, não tem por que ter absenteísmo alto. Vai ter menos conflitos, né? Então, o líder entendendo as gerações e fazendo com que os times também entendam, né? Que são gerações diferentes, com necessidades diferentes e que cada um entenda os pontos fortes dos colegas, ajuda bastante também, e mais segurança psicológica, né? Porque esse ambiente vai valorizar e promover as diferenças. Quando a gente fala em diversidade, não é só com relação à raça, à opção sexual, mas toda e qualquer diversidade. Então, diferença de idade, diferenças de experiências de vida também faz parte da diversidade, tá? E todos têm que ser acolhidos, respeitados, sem bullying, sem gracinha, sem piadinha. E a manutenção de talentos. Então, os líderes que abraçam as diferenças geracionais aí têm maior capacidade de manter os seus talentos chaves, aproveitando que cada um tem de melhor. Então, as gerações mais antigas têm experiência, vamos aproveitar. As mais novas têm aquela vontade de transformar, né, vem com propósito, com inovação, então a gente aproveita também o melhor dos dois mundos. E aí a gente começa a falar então de cada uma das gerações, para a gente explorar o melhor das diferenças de cada uma, tá? Então, a primeira ali são os baby boomers, né, que nasceram a partir de 1940 até 60. Então, antes eles eram protagonistas da juventude, hoje eles têm um novo papel, né? Eles reinventam o conceito de maturidade. Então, em pouco tempo, a gente vai ter muitas pessoas aí de cabelo branco, né? Na teoria, porque a mulherada pinta o cabelo. Então, a gente vai ter mais pessoas acima de 50 anos trabalhando no mercado de trabalho. Isso é muito bom, porque traz muita experiência, vivência, resiliência, maturidade, né? Um perfil assim mais parrudo, que consegue enfrentar melhor situações de crises, war rooms, e vem com toda essa bagagem para contribuir com o restante do time, que pode ser aí mais jovem, tá? Então, eles enfrentam também agora a questão do etarismo, achando que pessoas acima de 40 já são velhas, e olha só, com toda essa revolução de tecnologia na saúde, as pessoas vão viver muito mais tempo. Então, hoje, uma pessoa de 50 anos, eu tenho quase 50 anos, né? Não me considero velha, né? Meu filho às vezes acha que eu sou, mas de cabeça eu não sou, não, né? Então, as pessoas vão viver muito mais tempo, tem muito mais para contribuir. Então, até eu tenho 50, eu quero trabalhar até 60, 70, 80, sei lá, até quando a minha cabeça permitir, tá? Então, se hoje vocês, né, a gente acha que pessoas acima de 40, 45, 50 são velhas, imagina daqui a uns anos, tá? E a gente tem um nicho muito grande aí para explorar, né, da Silver Economy, ou seja, a economia prateada dos cabelos brancos, porque precisa de treinamento específico para a galera dessa idade, produtos específicos para a galera dessa idade, e todo o acolhimento que essa idade precisa, né? Então, se a gente tiver só gente nova, jovem, no time, falta ali a voz da experiência e da vivência para poder dar um tom também, tá? Eles viveram tempos de guerra, né? Então os pais vieram ali de grandes guerras, muitos deles nasceram justamente ali depois das guerras, né? Por isso tem um boom de bebês nascendo ao mesmo tempo. E o lema deles no trabalho era manter as coisas simples, procurando estabilidade, lealdade com os empregadores. Então, se eles vieram do cenário de guerra que tudo era instável, né? Não sabia como que ia ser, então conseguir um trabalho numa empresa e trabalhar lá o resto da vida era o que eles queriam, né? Estabilidade, tá? Eles vêm também ali de uma linha de raciocínio linear, então muitas vezes lidar com muita tecnologia, com muitas novidades, ali muitos widgets, né? Pode ser difícil para eles, então tem que ter um pouco mais de paciência para explicar todas as mudanças, né? Alguns são mais
mais descolados ali, mais moderninhos, mas a gente percebe que algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, então a gente precisa ter um pouco mais de paciência, mesmo porque o raciocínio deles é linear, diferente das gerações mais jovens, tá? E tiveram contato tardio, né, com a tecnologia. O que que eles usam mais? WhatsApp, né, para mandar mensagem, mandar texto, mandar memes, e Facebook, né, foi a rede que eles mais se identificaram e continuam mantendo, né, enquanto muitos migraram para Instagram, Twitter, Threads, enfim, né, esse pessoal continua firme e forte ali no Facebook, tá, eles gostam de trabalho presencial mais do que o híbrido, mais do que o remoto. Aí vem a geração X também começando a sofrer aí questões de etarismo, né, que eu falei, então pessoas de 45, 50 já são consideradas velhas erroneamente. Muitos sentem ali que os colegas mais novos duvidam de suas capacidades, né, teve muito preconceito ali da X quando chegou a Y, hoje a gente está vendo da Y com a Z, né, mas é normal, porque quando muda grandes características assim das gerações, tudo que é novo a gente acha que é mais difícil de lidar, porque, claro, é novidade, né? Então, com as outras a gente já vai ganhando experiência, sabendo como lidar, mas com as novas a gente ainda está descobrindo, tá? E essa geração aí viu toda a evolução da tecnologia. Então, se antes a gente tinha tudo isso na mesa, né? Os baby boomers, o X também, né? Mas a X ela teve mais contato com toda essa evolução da tecnologia. Então, pensa assim, enquanto nossos pais não compraram todas essas novidades conforme elas foram surgindo, nós da X fomos comprando, fomos adaptando, né, mudando de computador, mudando de celular, colocando todos os acessórios dentro do computador, dentro do celular. Então, a gente participou de toda essa transformação junto, fazendo a coisa acontecer, tá? Essa geração já viveu pós-guerra, pós-revolução industrial, e aí o lema não era mais só trabalhar para ficar na mesma empresa o tempo todo, com fins de estabilidade, mas sim trabalhar para ser recompensado no futuro. Então era trabalhar para juntar dinheiro, para ter casa, para ter aposentadoria, para ter investimentos, para aproveitar lá na frente, lá no futuro, tá? Então, muitos workaholics, né, vendo aqueles filmes de Hollywood que retratavam as pessoas, né, os executivos trabalhando em Nova York, trabalhando em Los Angeles, em grandes firmas, né, e que transmitiam muito essa coisa do workaholic, trabalhar até tarde, trabalhar sempre, né, dar sua camisa, dar duro para ver esses resultados. Então, acreditava-se muito nisso. Hoje a gente percebe que essa cultura não é legal, né? Muitos adoeceram, ficaram aí com depressão, com ansiedade, com burnout em decorrência disso, né? Não é que tiveram burnout, ansiedade, depressão depois da pandemia ou durante a pandemia, não, porque isso se acumulou durante muitos anos e aí ali na pandemia e depois da pandemia deu o boom, né? Então foi tipo a gota d'água que precisava para o pessoal entrar ali em colapso, em burnout. Eu fui uma delas, tá? Mas por quê? Porque a gente já tinha essa coisa de workaholic durante muito tempo. Imagina mais de 20 anos trabalhando assim, uma hora a gente não aguenta, tá? E também vendo a carreira vertical. Então, de analista, eu fui para supervisor, para coordenador, para gerente, para diretor, para CEO e assim por diante. O prestígio vinha através de diplomas, certificados, MBAs, né, outras formas aí de certificação, por isso que a gente vê ainda no LinkedIn até hoje muita gente postando certificado disso, certificado daquilo, né, porque é uma forma de mostrar o seu conhecimento. Gostamos da aprendizagem mais colaborativa, mais flexível, né, não tão rígidos lá quanto os baby boomers, mas já mais flexível aí com a galera da geração Y. Conforme eu falei, a gente saiu desse estado aqui de workaholic para então procurar mais equilíbrio de vida, não se matar tanto de trabalho, porque essa época já foi, né? E um alto poder de consumo. Então, o que atrai essa geração no trabalho, né, até como proposta de emprego, de benefícios, são benefícios de alto valor. Então, ainda prezam por carro, uma previdência poupuda, bônus generoso. Empresas, algumas têm viagens, né, alguns benefícios assim mais prestigiados, atrai bastante essa geração que já trabalhou demais e que agora usufrui do bom e do melhor. Aí vem a Y, né? Então a Y nasceu ali depois de 81 até 95 mais ou menos. Eles também pegaram toda essa transformação, né? Enquanto a X
nasceu analógica e viu a transformação, os Ys ali já nasceram com a coisa mais encaminhada na transformação digital. Aí eles vivem essa revolução tecnológica, a globalização, né? Então, começar a trabalhar com empresas multinacionais, falar idiomas, né? Começou muito a ser considerado ali com essa galera. Então, eles vieram muito mais inteligentes, mais bem informados, mais antenados, inovadores, assumem mais riscos do que as gerações anteriores, né? Justamente por ver essa questão aí da globalização de muitas oportunidades, né? De não precisar fazer uma carreira vertical na mesma empresa para o resto da vida. Então, eles assumem mais riscos e já começam a vir com essa veia de inovação, questionando toda aquela estabilidade que tinha até a geração X, tá? Então, eles querem recompensas tangíveis, mas aproveitando bem o trajeto. Enquanto a X se matava de trabalhar para usufruir lá na frente, os millennials não, falam assim, não, eu quero usufruir já agora, né? Não preciso me matar de trabalhar para ver a recompensa depois, eu quero já a recompensa enquanto estou trabalhando. E aí eles começaram também com novos cargos em tecnologia. Então aqui começaram CEOs, CIO, CTOs, né? Startups, galera que começou para startup, começou lá na X, mas aqui na Y teve bastante, também o Mark Zuckerberg é um grande exemplo disso, de millennial que veio com essa pegada de tecnologia, de inovação, né? E a partir daí surgem novas profissões, novas funções, novos cargos, novas possibilidades de carreira. Eles prezam muito, então, pelo salário emocional para aproveitar bem o trajeto, né? Então, eu não vou me matar de trabalhar, eu quero ter alguma compensação que não seja só dinheiro, mas reconhecimento, equilíbrio de vida, trabalho híbrido, trabalho remoto, para não ter que ficar me matando no trânsito, no ir e vir, né? No transporte. Eles curtem uma aprendizagem mais informal, colaborativa, flexível, gamification é muito atraente, né, do Y e Z, e para Alpha provavelmente vai ser também. E hoje são aqueles que gostam, que estão em home office pelo mundo, né? Estão vendo então oportunidade de trabalhar para outros países, para a Europa, para os Estados Unidos, para ganhar em dólar, tá? E não é o ganhar em dólar por ganhar em dólar, é porque com esse dólar que vale mais, eu consigo fazer mais coisas que eu gosto. Então aqui entra no salário emocional. E aí a famosa Z, que está tão em evidência, jogaram um holofote na Z agora, né, falando de problemas de comportamento, de falta de engajamento, e eu tenho ouvido assim bastante das duas coisas, tá? Tanto a geração Z que não quer trabalhar, não quer engajar, quer as coisas muito fáceis, leva o pai e a mãe na entrevista de emprego, e vejo outros da geração Z que, conforme a Y e a X, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, pega ônibus, pega condução, trabalha direitinho, tá? Então, não vamos estereotipar nem julgar a geração Z, que é uma geração difícil, porque a gente tem as duas vertentes, tá? Tem sim aqueles mais despreocupados, né, que estão com a vida ganha, entre aspas, porque os pais deram muito conforto, então, assim, eles não têm aquela necessidade ali na pirâmide de Maslow, né, de conquistar a sua segurança e a sua sobrevivência, porque isso eles já têm garantido, então eles vão lá para outro patamar, mas a gente tem sim aquela galera que chega para trabalhar, para contribuir com ideias, etc, tá? Claro que muda o jeito da gente se relacionar com eles, né? As preocupações são diferentes, o linguajar é diferente, eles têm uma pegada mais, deixa eu até pôr mais para frente ali, tá? Uma pegada de se preocupar mais com o propósito, né? Então, o que eu estou fazendo nessa empresa? Como é que eu vou contribuir? Eles têm uma preocupação muito grande ali com saúde mental, até de não quererem ser líderes. Por quê? Porque eles viram os pais se matando de trabalhar. Lembra que eu contei ali dos workaholics, né? Então, eles não querem ser workaholics, se matar de trabalhar para depois ficar estressado, com ansiedade, né? Ver os pais que não davam atenção. Então, para que eu preciso me matar de trabalhar? Por isso que muitos deles não querem cargos de liderança, tá? Mas tem muitos outros que querem sim. Mas eles têm essa preocupação com saúde mental, não gosto de falar mental, né? Mas a saúde emocional e de ter um ambiente de trabalho gostoso, leve, não tóxico, né? E não assim, não vou fazer porque você está me pedindo, porque você está mandando, porque você é meu chefe.
Eu quero fazer, mas eu preciso entender por que você está pedindo, o que que isso vai contribuir, como é que funciona isso dentro da empresa, como é que é esse fluxo, por que que eu preciso fazer desse jeito. Então, eles sim são mais questionadores, conforme todas as outras gerações também foram, as outras novas, né, foram questionadoras para as gerações que já estavam ali no caminho. Então, é natural esse monte de pergunta para entender qual é o contexto que eu estou inserindo, tá? Então, a gente vai achar uma parcela aí com engajamento mais baixo, mas a gente vai achar uma outra parcela aí querendo trabalhar, querendo contribuir e que não estão sendo ouvidas pelos líderes com devida atenção, devido respeito. Por quê? Uma, porque já vieram estereotipados que não querem trabalhar. Outra, porque os líderes não têm paciência de explicar, né? Aquela coisa assim, nossa, se fosse eu já tinha feito, ou então não é assim que funciona, ai, não, sabe? Assim já fiz, já sei que não vai dar certo, então faz assim que é mais rápido, mas aí o outro quer entender por que que você está pedindo, e o líder tá sem tempo ali, fala assim, faz assim porque eu tô mandando, e aí fica naquele impasse, tá? Então todo o segredo tá na comunicação com essa galera. Eu vou pôr um vídeo aqui que eu recebi e que retrata um pouco dessa parte da geração Z mais desengajada, tá? Aí, gente, vocês viram essa mensagem que viralizou essa semana? Da resposta de uma vaga de trabalho. Mas a resposta é de quem tava fazendo a entrevista, quem tava interessado na vaga. E essa pessoa respondeu assim: Oi, Rafa, tudo jóia? Fico feliz que tenham gostado do meu perfil, mas nesse momento prefiro interromper o processo por aqui. Eu adoro o jovem hoje em dia, cara. Acredito que a empresa não tem o fit com o que estou buscando. É o jovem da era Tinder. A gente não deu match. A empresa quer e o que eu quero são duas coisas muito diferentes. Muito bom ser jovem hoje em dia. Essa parte aqui é maravilhosa. Vocês têm ambições muito grandes. A empresa tem muitas ambições de crescer e ficar rico e ele não tá preparado para isso. Mesmo remoto, trabalhar no horário comercial é muito ruim para mim. Essa parte eu super entendo. Eu também odeio trabalhar em horário comercial. E no outro também. Moro com meus pais e vou pra academia pela manhã. Somente posso trabalhar à tarde. Pelo que falei com a Ana, isto não é possível com vocês. Gente, o que tá acontecendo com o jovem? Eu quero ser jovem também hoje em dia. Acho que eu já passei dessa geração. Minha geração a gente trabalhava muito por pouco, né? Eu estagiava, ganhava 300 pila, trabalhava de segunda a sábado, ganhava um arroz com ovo de almoço e ia pra faculdade à noite. Podia reclamar, mas graças a Deus. Hoje em dia a coisa mudou um pouco, aparentemente, né? Sorte aí pro rapaz que ele consiga esse trabalho que ele precisa, né? Pra poder pagar a academia. Esse vídeo sempre dá muita repercussão, muito pano para manga, muitas discussões, né? Então, quando a gente está num grupo aí ao vivo, né? Então gera uma boa conversa sobre se isso está acontecendo ou não, se já tiveram candidatos assim, né? Se tem gente assim no dia a dia de trabalho, tipo, ah, não quero fazer, né? Mas isso aí não vou fazer porque não me interessa, porque eu não gosto, ou porque não precisa, né? Então, de novo, o segredo aí é a comunicação, explicar por que que estamos pedindo, por que que é necessário, no que aquilo vai refletir, né, no resultado da área, da diretoria da empresa, mas também o que que vai refletir para eles, né? Então, o que que eles estão aprendendo, como é que eles estão contribuindo, tá, com aquele resultado. E sim, eles querem as coisas de maneira mais fácil, né? Porque muitos foram tratados pelos pais como clientes, né? Então, quando estava ali com alguma dificuldade, vem o pai, né? Lá do além, desce de helicóptero, vai ali, resolve o problema e vai embora. Ah, vem aqui, desce, dá um presentinho e vai embora. Ah, então brigando com meu filho, faz alguma coisa, não sei o que, vai embora. Então, sempre ali como muito protetores, né? Acaba que transformando num comportamento ali de usuário, de cliente, e não de uma relação de filho. Então, quando eles chegam na empresa, eles ainda estão com essa percepção de serem tratados como clientes, né? Mas a realidade é diferente, então a gente vai ter que gastar um tempo ali para educá-los, né? Nesse ambiente que é diferente lá da casa deles, tá? Mas também eles vêm mais inteligentes, mais bem informados, inovadores, também assumem mais riscos, né? O lema deles é encontrar o trabalho dos sonhos, por quê? Porque isso foi vendido para eles, né? Foi vendido ali em filmes, em propagandas, em histórias, né? De que a gente tem que trabalhar com o propósito. E uma coisa interessante, que eu já sofri muito com isso, aí procurando o tal do propósito, né? E o propósito, quando a gente fala ali na empresa, não é um propósito assim gigantesco de mudar o mundo.
O propósito é, qual é o propósito da minha área? Quais são as metas da minha área? Quais são os entregáveis da minha área? Quais são os entregáveis da Paula? Tá? Tem muita gente que trabalha e que não é nem geração Z, que é mais antigo ainda, que não sabe quais são suas metas, seus entregáveis, tá? Então, qual que é o propósito de eu estar aqui fazendo essa coisa, fazendo essa atividade, que às vezes nem legal não é, às vezes é chata, se eu não sei para que aquilo vai contribuir, tá? Então, quando a gente fala em propósito, não precisa ser algo grandioso, né? Mas pensa ali na sua área, na sua diretoria, na sua equipe, por que que aquela equipe existe e como a Paula está contribuindo dentro daquela equipe. Olha, Paula, você está aqui, você chegou agora, você é uma analista júnior, então suas tarefas são um pouco mais simples, mas é importante porque você vai aprender isso, vai te conduzir a ter um pensamento analítico assim, assim, assado, você vai trabalhar com tal pessoa que vai te explicar tal coisa, em X tempo você vai conseguir ter habilidade para fazer alguma outra coisa, então vocês precisam explicar desde o começo, tá? Eles se sentem mais ansiosos, mais isolados. Pensa que muitos ali estavam terminando colégio, faculdade ou em busca do primeiro emprego, né, no meio da pandemia. Muitos começaram a trabalhar ali isolados, né? Essa é uma dificuldade, tá? Tanto a gente tem aqueles que se isolam, não querem falar e mandam mensagem mesmo sentando do lado, tá? Mas aqueles que sofrem com o isolamento e que precisam ali que o líder vá, dê uma atenção, explique mais vezes, promova ações para que eles interajam, para que engajem, tá? Então tem que ficar de olho ali para que não fiquem isolados de uma forma doída, tá? Eles pegaram todo mundo da tecnologia, né? Inteligência artificial, realidade aumentada, joguinhos mil, 1000 opções aí de celular, de tablet, de videogames, enfim, tá? Muitas coisas aí que a gente nem imagina que eles já estão super por dentro. E estão entrando no mercado de trabalho mais despreparados emocionalmente por conta desse cenário que eu contei para vocês, tá? Então, vai dar um trabalhinho maior? Vai, mas pensa que quando você chegou na empresa, você também deu um trabalhinho ali para os líderes que já estavam lá, né? Então, você precisa parar para desenvolver o seu time, inclusive esses mais novinhos aí que estão chegando, tá? Pensando que até o ano que vem, eles vão ser 25% da força de trabalho global. Tem até outras empresas que já prospectam essa porcentagem maior, tá? Então, ou a gente se adapta para trabalhar com eles ou não. Uma vez aí, recente, um líder me perguntou assim: ah, Paula, mas por que que só a gente tem que se adaptar com eles e eles não? Porque você é mais velho, você tem mais experiência, você é líder, tá? Eles têm que se adaptar também, mas a responsabilidade maior para promover essa adaptação dos dois lados é do líder, tá? E aí a Alfa, né, que nasceram a partir de 2010, então estão aí com 14 anos, né, agora 2024, já com, acho que com 14 já podem entrar como menor aprendiz, né, 14, 16 anos, então também nativos digitais, eles nasceram com alta exposição às telas, em período de desenvolvimento cognitivo, isso é ruim, isso é muito perigoso, deixa as crianças com falta de foco, com uma ansiedade exagerada, com problemas de visão, tá? Então, se alguém estiver ouvindo aí que tem crianças pequenas que ainda dá tempo de corrigir, né, de diminuir essa exposição às telas, ainda dá tempo, tá? Se a tua criança já cresceu, então, putz, já temos outras coisas para pensar, tá? Mesmo para nós adultos, quanto menos tempo de exposição com tela azul, melhor. Porque a gente fica o dia inteiro no computador, depois você olha o celular, chega em casa, vai ver televisão, a nossa cabeça não desliga. Essa luz azul que as telas emitem, elas fazem com que o nosso cérebro funcione por muito mais tempo, né? Então, nos períodos que a gente deveria estar descansando para o cérebro produzir o que ele precisa, a gente está ali, ó, dando outro tipo de trabalho para ele. E para as crianças, né, enquanto elas deveriam estar se desenvolvendo, criando mais sinapses, criando outros tipos de ligações importantes para o desenvolvimento, tanto o físico, né, o funcional, quanto o comportamental, as telas prejudicam. Então, quando a gente acha bonitinho que a criança pequena, o filho lá tá lá mudando tela, escolhendo vídeo, isso na verdade está fazendo um mal para o desenvolvimento dessa criança, tá? Então, eles estão vendo o mundo muito acelerado, extremamente ansiosos, né? E aí os pais ficam sem paciência com essa criança, mas por quê? Porque permitiu que ela crescesse ansiosa, tá? Então pensa quando chegar essa galerinha aí no mercado de trabalho também. Muitos empregos ainda nem existem, né? Elas vão trabalhar, a gente sabe, sei lá com o quê, mas
também, muito provavelmente, com gaps comportamentais que a gente vai ter que lidar e com uma ansiedade, falta de foco que a gente também vai precisar lidar, tá? Esse autor aqui, um autor francês, ele escreveu um livro que chama Fábrica de Cretinos Digitais. Ele fez vários estudos ali que diz que o QI dos filhos está menor que o QI dos pais, ou seja, por décadas aí o QI vem diminuindo, porque a gente precisa menos do esforço do cérebro. Como a tecnologia está trazendo muita coisa pronta, né, muita informação pronta, a gente está raciocinando menos. Então, se antes eu fazia contas de dividir no papel, hoje eu faço contas de dividir na calculadora, no computador, no celular, tá? Muitas vezes você vai, né, comprar alguma coisa aí, sei lá, numa lojinha, no mercado, e você não se depara com pessoas que não sabem dar o troco, né? Nós, os mais antigos, não vou falar mais velho não, mas os mais antigos a gente faz a conta de cabeça e já sabe quanto vai dar o troco, né? E às vezes é uma conta simples e a pessoa vai lá e faz na calculadora, tá? Então, tudo isso em decorrência de usar muitas telas, essa praticidade de ter o resultado, ela diminui drasticamente a nossa capacidade cognitiva. Então, a tecnologia, ela tem dois efeitos, né? O efeito luz e o efeito sombra. Ao mesmo tempo que ela traz para a gente a oportunidade de conexão com o mundo inteiro e você ter informações do mundo inteiro, ao mesmo tempo, ela te deixa com o seu cognitivo mais reduzido, né? Não vou te falar que vai te deixando mais burro, porque é feio, mas no final é isso, né? A gente vai pensando menos. Então, a gente precisa de outras formas para desenvolver o nosso pensamento cognitivo, o raciocínio lógico, o raciocínio crítico, para não confiar naquilo tudo que vem pronto, tá? Novamente, os mais antigos ainda têm esse discernimento, só que se a gente não estimular isso nos mais novos, e eles só tendo a informação pronta, vai dar trabalho lá na frente de desenvolver esse pensamento de raciocínio lógico, raciocínio crítico, né? Vão ter dificuldade na escola e assim por diante, tá? Então tomem cuidado aí com a criançada, porque senão eles vão chegar no mercado de trabalho dando muito mais trabalho pra gente do que a Z tá dando agora, tá? E conforme eu falei, eles vão trabalhar em funções ali que a gente nem sabe que existe ainda, essas são só algumas que eu cacei por aí, tá? Pessoal, deixa eu contar para vocês aqui, né? Eu falei lá no começo, então, que eu criei um programa de mentoria, eu juntei todas as técnicas, né, e a parte prática também do que deu certo, do que não deu certo, em anos e anos trabalhando aí com mais de 400 líderes bem de pertinho, tanto nas empresas quanto pela WeLeaders também, e eu criei esse programa, então, de líder do futuro, futuro que já é hoje, tá? Que é para desenvolver justamente as soft skills, as habilidades comportamentais que durante muito tempo não foram exigidas dos líderes, né? As empresas formavam líderes para olhar para número, para indicador, para margem, para ROI, para EBITDA, né? Aquele monte de indicador, mas não formava e não exigia que olhassem para as pessoas, né? Então isso vem mudando nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, que a gente não quer mais trabalhar para qualquer líder, né? Para ambiente tóxico, para empresa tóxica. Então, os líderes estão sendo cada vez mais demandados para, enfim, finalmente, né, olharem para as pessoas com carinho, cuidado, com atenção. Não que antes não fizessem, muitos faziam, mas a grande maioria eu vou contar para vocês que não fazia, tá? Porque teve a capacitação de liderança, ou porque estudaram, ou porque, por exemplo, né, de verem os mais antigos fazer, lá dos anos 70, da era de linhas de produção, né, de muita hierarquia, comando, controle, faz o que eu estou pedindo, faz o que eu estou mandando, e isso não funciona mais hoje em dia, tá? Então, sim, a gente precisa mudar a postura, mudar a questão de relacionamento interpessoal, mudar a forma como a gente interage com o time, com os pares, com a nossa liderança, com clientes, precisamos de mais persuasão, influência, né? Um traquejo social, muita inteligência social, muita inteligência emocional para lidar com todas as mudanças que estão acontecendo e entender esse contexto, né, de inteligência artificial, inteligência humana trabalhando juntos, o que isso muda no nosso dia a dia de trabalho. Depois a gente vai transformar a postura do líder para deixar de ser só um executor e pensar como um executivo. Ah, Paula, mas eu sou só um toque líder, um coordenador, um gerente. Mas não importa, o pensamento executivo é uma postura, tá? De não ser só um executor, mas o que você traz de ganhos, o que você traz de bom, de novidade, de incentivo, como é que você trabalha com aqueles números, qual é a história que você está contando, né? O que você está trazendo de bom e de positivo
para tua área e para tua empresa, tá? Aqui também a gente fala mais sobre as gerações, a gente fala sobre trabalho em equipe, a gente fala muito sobre o comportamento do líder, estilos de liderança, o seu perfil, inteligência emocional, social, empatia, conexão, criatividade, né? Todas essas competências do futuro. E depois a gente vai ver como é que você impacta na tua equipe, nas pessoas ao teu redor, tá? Começa fazendo o perfil comportamental. É fundamental saber qual que é o teu perfil. A gente faz um plano de ação para ser trabalhado durante a mentoria, tá? Então, um PDI, né, das habilidades que você precisa lapidar durante o tempo da mentoria, né? Então, esse programa ele tem uma duração de 3 meses, com encontros semanais. Pode ser individual e pode ser mentoria em grupo também com turmas abertas, tá? Aqui nesse QR Code, então, vai cair lá no meu Linktree, tem a aplicação para mentoria, tem os meus contatos, tem também o link para você comprar o livro, lembra ali do DNA de liderança, né? Liderar na era digital, e enfim, todas as outras informações que você precisa sobre a Paula e sobre a WeLeaders, tá bom? Então aqui fica meu muito obrigada e nos vemos nos próximos encontros.